O pregador ensinou ao povo o conhecimento. Eclesiastes 12, 9. 17. Planejamento e pregação de sermões. O pregador deve ter pensamentos arranjados de maneira clara e bem encadeada. Seus provérbios devem ser postos em ordem. Boas ilustrações e grandes fatos bem conectados devem ser relatados. Tudo no pregador deve estar ligado por nervos espirituais para dar força, coerência e beleza ao sermão. Deve haver lógica na unidade de pensamentos e progressão de ideias. O sermão deve levar a algum lugar. Pode estar repleto de boas ideias e ilustrações interessantes, mas se não seguir um plano definido, não chegará a lugar nenhum. Estudem o sermão de Pedro no Pentecostes e notem a progressão do pensamento, que culmina em um comovente clímax. Não admira que clamassem: "Que faremos, irmãos?" Atos 2:37. Os pregadores da impactante mensagem de Deus devem pôr os homens em marcha contra as hostes do pecado. A pregação que não faz um apelo espiritual e que nada solicita não pode ser chamada de sermão, pois este deve fazer as pessoas marcharem. O sermão que expõe seus ossos ao público como algum pobre sofredor faminto mostra à congregação que ele também não teve suficiente alimento antes de ser preparado. O sermão que expõe seus ossos ao público como algum pobre sofredor faminto mostra à congregação que ele também não teve suficiente alimento antes de ser pregado. O sermão precisa ter uma sólida coluna vertebral ao redor da qual se possa organizar a matéria. Depois de decidirem qual será o tema do sermão, reúnam a matéria. Arranjem tudo o que puderem sobre o assunto, textos, citações, argumentos, ilustrações, poemas, etc. Então, inicie a seleção e a organização. Processo simples. Eu sigo este plano simples. Tendo ajuntado toda a matéria que possa ser usada, faço um sumário em breves sentenças e em uma folha de papel. Quando digo toda a matéria, quero dizer justamente isso. Tudo que poderia ser usado é apontado. Então, orando pela direção do Espírito de Deus, começo a selecionar os pontos que fariam uma sequência eficiente. Tendo todo o material diante de mim, é mais fácil fazer a escolha. Conforme os diferentes pontos são ajustados no esboço, são riscados da primeira folha. Sempre há mais do que se possa usar de uma vez. Mas a matéria não usada poderá ser guardada para outra ocasião. Nenhuma congregação deseja ouvir tudo o que alguém sabe sobre um assunto. Por isso, não tente esgotá-lo. Motive o auditório a fazer um estudo posterior. Sempre que a congregação percebe que o pregador tem reservas ainda não reveladas, confia nele. Certos pontos são mais fortes que outros. Embora eu não queira ser dogmático, julgo ser sensato escolher o ponto mais forte para colocá-lo na conclusão. A preparação dos sermões ocorre na forma contrária. A preparação dos sermões ocorre de forma contrária ao que é praticado nas notícias dos jornais. O repórter de notícias procura pôr no começo o ponto mais forte. Ele resume toda a história no parágrafo inicial. Os parágrafos que seguem desenvolvem a história. Se alguém não ler tudo, já tem uma ideia do que se trata. O alvo do pregador, no entanto, não é apenas interessar o povo. Deve levá-lo à ação. A congregação deve ser levada à decisão. Na Antiguidade Clássica, a oratória romana tinha 3 regras: placere, docere e movere. Ou seja, agradar no sentido de criar interesse, ensinar pela comunicação de conhecimento benéfico e mover o coração. O pregador não deve ter norma inferior a essa. Ele prega para levar as pessoas à decisão e, por isso, deve pôr o seu ponto mais forte, seu clímax, na conclusão. Lembre-se de que é a sequência desses momentos que leva à ação. O pensamento claro e a construção metódica exigem trabalho árduo. Afinal, não há crescimento sem dor. Quando se deseja ser um poderoso pregador, o preço deve ser pago. Ao encontrar a conclusão que me ajudará a fazer o apelo, escrevo-a, considerando como o ponto para o qual estou caminhando.
Procura então o segundo ponto forte, que se torna o inicial. O sermão deve começar com alguma coisa interessante e atraente. Declarem seu objetivo em poucas palavras. Tornem as duas sentenças iniciais curtas, mas completas. Prendam os espectadores pelos ouvidos. Se forem ler um texto na introdução, façam uma boa leitura e, preferivelmente, sem comentário. Então, apelem ao pensamento usando sentenças positivas e produtivas, seja com perguntas ou estabelecendo uma clara proposição. Raramente as pessoas assistem ao sermão sedentas pela mensagem. É necessário criar o apetite. É necessário romper a indiferença. Isso pode ser feito com as sentenças introdutórias. Entretanto, não é sensato iniciar em alta velocidade, pois isso não deixaria lugar para o clímax. Embora o caminho do sermão seja desconhecido para o auditório, os bons oradores sempre deixam claro que sabem para onde vão, preparando o entendimento. Lembre-se de que o povo vai às reuniões com disposição variada. Se o pregador pudesse ler seus pensamentos, poderia perder a esperança de levar o grupo a segui-lo. O corpo deles está na igreja, mas seu pensamento pode estar em uma quantidade tão grande de lugares quanto o número de pessoas presentes. O pregador deve ajudá-los a cingir os lombos do seu entendimento, ou seja, preparar o coração para receber o conhecimento. O cântico e as orações ajudam alguns e estes já atendem à direção do Espírito, mas o pensamento de muitos outros ainda está vagueando. O sermão precisa ser um meio pelo qual a graça realiza um trabalho santo, devendo colocar essas pessoas em comunhão com Deus e umas com as outras. Nenhum ministro deve se descuidar desse aspecto importante de sua grande tarefa. O começo do sermão é essencial. Somente uma parte dele é mais importante ainda: o fim. Um anticlímax é sempre incômodo, maçante e, em um sermão, imperdoável. Um bom início é importante e uma boa conclusão determinante. Pode haver deficiências ao longo do caminho, mas quando há uma boa introdução e uma boa conclusão, contanto que não estejam muito distantes, estejam certos de que vão conseguir a resposta que desejam. Medida do sermão. A duração do sermão é um fator importante, mas não é o único. Ao ponderar o sermão, devemos ter a certeza de que temos mais que uma medida de uma só dimensão. Os sermões devem ter amplitude, profundidade e altura, bem como o devido comprimento. Um bom sermão é aquele em que esses elementos se igualam. Se quisermos que o povo vá para casa motivado na vida espiritual, deve haver amplitude de simpatia, profundidade de convicção e altura de aspiração. A vida humana precisa ser purificada e confortada. Os serviços do culto devem levar o povo a ser mais bondoso, mais honesto e mais semelhante a Cristo no trato de uns com os outros. Do contrário, falhamos, e não importa quão curto ou longo seja o sermão. O espírito de adoração deve ser levado para dentro de casa, para o trabalho, para o dia a dia de adultos e crianças. Quando as pessoas genuinamente encontram a Deus no culto, elas se tornam mais bondosas em casa, mais honestas nos negócios, mais pacientes na sala de aula. Essa influência também alcançará as crianças, modificando seu comportamento para melhor. Concessão do Espírito. O Espírito que acompanha a exposição da mensagem é infinitamente mais importante que o tema e a duração do sermão. O profeta Ezequiel teve a revelação de que apenas o sopro de Deus podia fazer os ossos viverem. Quando o Espírito de Deus entrou neles, ficaram de pé. Vê Ezequiel 37, 3, 10. Todo pastor sabe o quanto o sopro de Deus é necessário no trabalho. É um dia vazio aquele em que o Espírito de Deus não soprou no árido deserto do ministério pastoral. A concentração do pensamento e o preparo da matéria são importantes, porém, só o Espírito de Deus pode alcançar e renovar o coração humano. Devemos permitir que Deus opere. Ao longo da exposição da mensagem, nossa mente deve estar atenta às impressões do Espírito, pois alguns dos pensamentos mais úteis virão enquanto estivermos pregando. Após o culto, recomenda-se
ao pregador que insira nas notas do sermão, de preferência, as novas ideias e pensamentos que o Espírito Santo lhe proporcionou ao longo da exposição do sermão. Rabiscar as anotações antigas poderá evitar que o sermão seja repetido, pelo menos naquela igreja. Deus quer que seus obreiros confiem nele inteiramente. Seu coração deve estar aberto, de maneira que Deus lhes possa impressionar a mente e então estarão habilitados a comunicar ao povo a verdade que acabam de receber do céu. O Espírito Santo lhes dará ideias de modo a satisfazer as necessidades dos presentes. Amém. Clareza, simplicidade e direção. Conforme o pastor cresce no conhecimento, seus sermões devem crescer em poder, mas isso deve ser resultado da operação de Deus. O sermão, que é preparado até o último detalhe, pode ser uma fina peça de arte, mas pode lhe faltar a liberdade que só vem quando a mente do pregador está aberta à impressão do Espírito. Alguns pastores organizam todas as minúcias com tanta exatidão no preparo de seus discursos que não deixam margem alguma ao Senhor para lhes dirigir a mente. Cada ponto é fixado, estereotipado, por assim dizer, e eles parecem incapazes de se afastar do plano estabelecido. Isso é um erro grave, e se seguido fará com que os pastores fiquem estreitos de mente e os deixará tão destituídos de vida espiritual e energia como os montes de Gilboa são destituídos do orvalho e chuva. Quando um pastor sente que não consegue variar sua oratória, o efeito é quase o mesmo de um sermão lido. Falas maçantes e formais têm bem pouco poder vitalizante do Espírito Santo, e o hábito de pregar dessa forma seguramente destruirá a utilidade e a habilidade de um pastor. Os que ensinam a palavra de Deus devem prezar pela disciplina mental. Todo obreiro ou grupo de obreiros deve, mediante perseverantes esforços, estabelecer regras e regulamentos que levem à formação de hábitos corretos de pensamento e de ação. Esse preparo não somente é necessário para os obreiros jovens, mas para os que de mais idade também, a fim de seu ministério ser isento de erros e seus sermões serem claros, precisos e convincentes. Certas mentes são mais semelhantes a uma velha loja de curiosidades do que a qualquer outra coisa. Muitos retalhos e fragmentos da verdade foram recolhidos e armazenados ali. Não sabem, porém, como apresentá-los de maneira clara e harmônica. É a relação que essas ideias têm umas com as outras que lhes dá valor. Toda ideia e declaração devem estar tão intimamente unidas como os elos da corrente. Quando um pregador lança uma grande quantidade de assuntos perante o povo, a fim de que eles a assimilem e ponham em ordem, seu trabalho é perdido, pois serão poucos os que farão isso. A pregação é uma transação dupla. De um lado, devemos lidar com a verdade, do outro, com a mente do ouvinte. Se o pregador encontrar a posição exata entre si e seus ouvintes e conhecer a técnica de apresentação do sermão, sua obra será recompensada. Bordão na mão de Deus. Na terra não há poder que se iguale a um sermão iluminado pelo Espírito. Coisas poderosas poderão ser feitas por legítimos pregadores, reis, rainhas e soberanos. Reis, rainhas e soberanos tremem diante dos mensageiros de Deus. Sempre que um sermão é como um bordão nas mãos de uma pessoa enviada por Deus, torna-se uma força poderosa. Quando Moisés, príncipe e pastor, foi chamado para guiar o povo de Israel, seu bordão de pastor se tornou o símbolo do poder divino. Aquele bordão era apenas uma haste despojada de todas as suas fendas e rebentos, mas, como instrumento de Deus, tornou-se o sinal de livramento de um povo escravo. Êxodo 4:17. Vamos um pouco mais adiante e nos lembremos de que o bordão de Deus não só trouxe um rápido juízo sobre o Egito, mas também abriu um caminho no meio do Mar Vermelho. Ao ser erguido nas mãos de Moisés, trouxe vitória ao exército de Israel. Na crise de água em Refidim, quando a multidão estava abrasada de sede, Deus orientou Moisés a usar o bordão para fazer brotar a água da rocha. Êxodo 17:1-7. O ministério pastoral dos dias atuais também precisa desse bordão. Precisamos de emancipadores que, pelo trabalho exaustivo, ponham seus pensamentos em ordem e, achando
o que Salomão chamou de palavras aceitáveis ou palavras deleitosas, tirem da rocha de Deus a água que restaura a vida do ser humano. O pregador tem em seu auditório pessoas que, embora necessitem ser corrigidas, precisam de conforto e restauração. Também necessitam de instrução, mas acima de tudo de amor. Em todas as ocasiões, o sermão, principalmente no sábado, deve ser um instrumento da graça divina nas mãos do pregador. O sermão deve ser uma lâmpada para iluminar abundantemente a estrada percorrida pelos transeuntes da vida. Deve ser um jarro com água para aliviar a sede do viajante cansado. Deve ser uma trombeta para chamar o povo de Deus à ação e ao arrependimento. E, acima de tudo, deve ser o caminho de volta para Deus.